Amén. Por eso el título de la palabra de hoy, tú tienes en su boletín, Finanzas que tocan el corazón de Dios. Diga, finanzas que tocan el corazón de Dios. Jesús dijo en Lucas 12:15, tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Lea bem alto ustedes, iglesia, bem animada. 1, 2, 3. Amém? Jesus então se trajo um alerta a todos dizendo assim, tenha cuidado com a avarícia. Ou seja, não aguante mais de lo que tu deverias aguantar. Não seja tacaño, de maneira que em vez de ser bendição, isso para ti seja maldição. E ele disse, tu vida não depende da abundância de suas propriedades, de la cuenta que tu tienes en el banco. Quando eu miro sua vida não depende de isso. Isso é algo contrário a lo que o mundo diz. En esse mundo que nós vivimos hoje, para que tu seas alguém, a gente diz, tem que ter possessões. Para que seas bem recebido, tem que chegar em um tremendo auto. Para que seas algo, tem que ter uma tremenda casa. Para que seas algo, necessita dinheiro, possessões, bienes. Para que tenha paz para seu futuro, um futuro tranquilo, necessita muitas propriedades. E nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, tu Senhor e mi Senhor, está dizendo, cuidado com esse pensamento. Porque tu vida não depende disso. E cuidado para que não seja muito lleno de avarícia. Vamos estudar um pouco mais sobre isso. Qual é o tema da área financeira? Uma das áreas que mais nós necessitamos visão, e esse ano nós estamos falando de visão perfeita, de querer ver. Uma das áreas que a igreja, e tu, meu irmão, e eu, necessitamos mais visão, é a vida financeira. É muito difícil para algumas pessoas pensar em Deus querendo involucrar-se em suas finanças. Muitos pensam que finanças e reino de Deus não caminham juntos. Muitos pensam que finanças, que contribuições, que ofrendar, não é algo relevante no reino de Deus e em sua vida espiritual. Muita gente desconecta essa parte. Por exemplo, temos todo o serviço, começamos a alabança, começamos a prédica, chega a hora das ofrendas, parece que muita gente se desconecta desse momento. E entende que esse momento é um momento que eu hago como eu quero. Ou seja, reino de Deus e las alabanzas, glória a Deus. O reino de Deus e a prédica, bendição. Finanças, olvídate, Senhor. Essa área eu hago como eu quero. E se desconecta as duas coisas. Eu entendo porque com o passar de los años, a igreja transitou, caminhou por muitas mentalidades. No princípio da igreja vino a ideia franciscana, que nadie pode ter nada. Nada. Tem que ser pobre se tu queres ser agradável ao Senhor. De esse extremo, a igreja com o tempo passou ao outro extremo, que é o evangelho de la prosperidade. Se tu não tens dinheiro, não tens casa, não tens auto, não tens saúde, não é a coisa mais linda, Deus também não está em sua vida. E não é esse extremo e nem o outro. Lo que Deus nos chama, sempre chamou a palavra de Deus, é para ele equilíbrio. Então, às vezes, hasta para um pastor trazer uma prédica sobre finanças, a gente já começa a pensar, olha, final de serviço, lá vem pedir dinheiro nos outros, já vem pedir uma ofrenda nos outros. Então, desde o princípio, quero tranquilizar seu coração, que afinal não estou pedindo dinheiro a nadie. Minha tarefa é ensinar a vocês a ser felizes, ser prósperos nessa área como qualquer outra área. Tu pode dizer amém, meu amado? Las escrituras, la palavra de Deus nos revela a economia de Deus, a economia que agrada a Deus de maneira detalhada. Então, nesse mundo nós vivimos com duas economias, a economia de Deus e a economia que o homem ha inventado. Muitos de nós crescemos na economia que o homem ha inventado, a calle te ha ensinado como fazer as coisas. E nadie nunca parou para aprender em la economia de Deus, em las escrituras, lo que agrada ao Senhor. E lo que passa é que a Bíblia é bem clara sobre finanças e habla bastante sobre finanças. É um dos temas mais hablados por Jesus em la palavra de Deus. Jesus falou mais de las finanças que del cielo, falou mais de finanças que del infierno. Por todos os lados, Jesus usou exemplos e parábolas hablando de temas financeiros. E eu me pergunto, por que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Por que Jesus falou tanto sobre finanças? Em uma época onde não havia tarjeta de crédito,
Una época que não havia chequeira em conta no banco. Una época que não havia QuickBooks para hacer a contabilidade. Una época que não havia computadora com planilha Excel para hacer nada de isso. Jesús falou bastante e bastante e bastante sobre finanças. ¿Por que será? Básicamente, não é todo, pero ele falou sobre isso por 3 razões. A primeira, por causa de minha vida espiritual. Diga, por causa de minha vida espiritual. E tu vas a ver isso hoje, essa noite, nesse serviço. Amém? A outra coisa, porque dinheiro é a única coisa que compite com o senhorio de Cristo em seu coração. Jesus dijo bem claro, tu não puedes servir a 2 senhores. Não puedes servir a Deus e a las riquezas. Essa palavra riquezas é mamón. Tu não puedes servir as 2 coisas. Ou tu vas servir um ou vas servir a outro. Não tem como levar as 2 coisas. Um deles vai ser Senhor sobre sua vida. Por isso ele falou bastante sobre esse tema. E outro é porque muito tempo de minha vida e sua vida gira alrededor de dinheiro. Tu sales todos os dias a trabalhar para quê, meu amado? Para ganhar quê? Haga assim. Dinheiro. Money. E depois chega na casa, tem que fazer as contas para pagar dinheiro. E estudamos e graduamos e hablamos e vivimos todo o tempo falando desse tema de finanças. É um tema muito importante. É um tema que separa parejas, que destroça matrimônios, se não é levado de uma maneira sábia que agrada ao Senhor. De la mesma maneira que comunicação é muito importante no matrimônio, finanças é o mesmo nível de importância. Então, necessitamos compreender nosso Padre Celestial nessa área. Quantos querem compreender o coração do Padre? Aqui, diga amém. Amém. Quando nós falamos do reino de Deus e mis finanças, eu tenho que entender que mis atitudes financeiras delante de Deus expressam algo. Mis actos financeiros hablan. Diga isso para que tu guarde em tu coração. Mis atitudes financeiras, diga assim, hablan. Quando nós falamos de diezmos, 10% de lo que tu danas entrega ao Senhor, amanhã no seminário vamos falar bastante sobre isso. Quando falamos de ofrendas, que é o que passa de lo que tu entregaste a Deus, te sobrou, agora tu podes ofrendar em outras áreas. Quando a Bíblia habla de limosnas, como fala limosnas em português? Esmolas, que é ajudar a los necessitados. Quando a palavra de Deus habla de donações, quando a palavra habla de contribuir, quando nós outros nesse mundo hablamos de regalos, todas essas coisas, ações que nós outros temos, financeiras, expressam algo delante de Deus, estão hablando algo delante de Deus. E Pablo, quando escreveu a Coríntios, era uma igreja que estava preparando uma ofrenda para o ministério de Pablo. E Pablo dijo, já que ustedes sintieron no coração de preparar uma ofrenda, eu vou mandar adelante alguns hermanos para que ajudem nessa coordenação e depois eu llego. E ele habla que a ofrenda de ellos iba a expressar algo, essa ofrenda iba a hablar. E mira o que diz 2 Coríntios 9:5. Assim que me pareció necessário rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos e completaran os preparativos para essa generosa colecta que ustedes haviam prometido, entonces estará lista como uma ofrenda generosa e não como uma que tacañería. Em outras versões diz mesquindade. Olha em português brasileiros para vocês entenderem. 2 Coríntios 9:5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então você vê que Pablo está dizendo, lo que ustedes van a entregar, las ofrendas que ustedes pensaram em levantar para invertir em mi ministério, eu quero dizer uma coisa a ustedes, hermanos de Coríntios, quando ustedes hagan isso vai expressar ou generosidade ou avarícia. Uma das duas coisas vai estar hablando delante de Deus. Ou tu de verdade está sendo generoso, ou de verdade está sendo avaro. Mira a profundidade que esse homem está dizendo. Ele não está falando, eu não estou interessado se tu vai trazer algo, eu estou interessado a saber, tu está sendo generoso ou tu não está dando todo o que deveria dar. E esse homem termina dizendo assim, todo isso é uma expressão.
isso vai falar algo. Essa entrega que vocês estão haciendo, isso vai falar algo delante de Deus. E ofrendas hablan delante de Deus. Mira lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, a pesar de estar muerto, habla todavía. Que es lo que la palabra de Dios está diciendo. Está diciendo que la ofrenda que Abel había dado muchos años atrás, y esa ofrenda en aquel entonces fue aceptable a Dios, habló, expresó algo en el corazón de Dios. Hebreos está diciendo muchos años después, diciendo así, hasta hoy, cuando yo pienso en esa ofrenda hasta hoy habla por sí sola. Esa ofrenda que Caín entregó y que Abel entregó, los dos fueron a entregar algo a Dios, hasta hoy, ellas por sí hablan. Por eso le está diciendo, hasta hoy habla todavía. Entonces nuestras ofrendas hablan delante de Dios, expresan algo delante de Dios. Como el vaso de alabastro que María rompió a los pies de Jesús y lavó sus cabellos y ungió todo el Señor. La Biblia dice que era un perfume de nardo puro muy caro. Y hasta hoy, esa inversión que ella hizo en Jesús, esa ofrenda, hasta hoy habla a nuestros corazones. Y Jesús dijo, eso va a ser predicado y va a ser enseñado para siempre. Y era una ofrenda. Entonces nuestras ofrendas expresan algo, habla directamente al corazón de Dios. Amén, mis amados, ¿está aquí conmigo? Ahora no es un lenguaje verbal, es un lenguaje, es una expresión que sale de nuestro corazón cuando yo vengo a entregar algo al Señor. Esa expresión Dios ve 100%, Dios está muy interesado. Entonces las ofrendas expresan algo delante de Dios y yo tengo que estar atento en eso. Amén, mi amado. Ahora, Dios no está interesado solamente en la ofrenda en sí, que tú vengas y traiga algo delante de Él. Él no está interesado en eso. Cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, lo que yo tengo que entender es que yo tengo que hacer la cosa correcta con la motivación correcta. Diga eso para que tú guardes en tu corazón. Hacer lo correcto con la motivación correcta. Eso está en toda la Biblia. Él no quiere solo que yo haga la cosa correcta. Él quiere que yo haga la cosa correcta con el corazón correcto, de la manera que agrada a Dios. Mira lo que dice Santiago 4:2. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean, porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Mira lo que está diciendo Santiago. Él está diciendo así, mira, algunos no reciben porque no hacen lo que es correcto, que es pedir a Dios. Ahora otros hacen lo que es correcto, piden a Dios, pero hacen la cosa correcta de manera equivocada. ¿Por qué? Porque la intención del corazón no está bien. Entonces Dios no está interesado en la oferta, Dios está interesado en el corazón. Muchas cosas de la Biblia hablan sobre el corazón. La Santa Cena, por ejemplo, que tuvimos aquí, la mesa la semana pasada. El Señor dijo, cuando tú vengas a participar de esa copa de bendición, o sea, la Santa Cena es una bendición, Él está diciendo, cuide muy bien de su corazón, para que tú no participes indignamente y no seas réu de un juicio. ¿Qué es lo que Él está diciendo? La Santa Cena es una bendición, amén. Participar de ella es una bendición, es cuidado para que tú hagas lo que es correcto, pero con la motivación correcta. Porque si tú no haces con la motivación que agrada al Señor, eso tampoco va a ser para bendición. Entonces, toda la palabra de Dios está llena de ejemplos, y no voy a gastar la noche en eso, diciendo que cuando tú vayas a hacer algo para Dios, no es solo venir y entregar algo o hacer algo, es que tu corazón también esté de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese tema de tener ese corazón correcto y la motivación correcta es lo que yo estoy hablando hoy, sobre finanzas. Ya que Dios no está interesado solamente en la ofrenda en sí, yo tengo que entender que si Él estuviese interesado en la ofrenda solamente, en lo que nosotros traemos, si eso fuera el corazón de Dios, cualquier ofrenda para Él estaría bien, en toda la Biblia.
Devería aceptar la de Caín, debería aceptar la de Abel, debería aceptar la de Zafira y Ananías. Cualquier uno que traiga, está bien. Pero Dios no aceptó toda ofrenda. Dios rechazó. Entonces Él no está interesado en lo que tú traes, Él está interesado en cómo, en la intención. Lo que tú estás trayendo expresa qué. Y es eso lo que yo tengo que cuidar mi corazón y tú tienes que cuidar su corazón. Cuando Dios no aceptaba algo, Dios estaba mostrando para todos nosotros, mi amado, que Él no esperaba solamente algo que nosotros traemos, pero Él esperaba una actitud del ofertante. Él no esperaba solo una ofrenda, pero que el ofertante fuera agradable al Señor. Las dos cosas tienen que caminar juntos. Entonces, si hablamos de ofrendas, de contribuir, nosotros tenemos que ir en el primer ejemplo, la primera mención de una ofrenda en la palabra de Dios, y eso está en Génesis. Mira lo que dice Génesis 4:4. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y descayó su semblante. Después, cuando él hace eso, está muy triste, semblante descaído, Dios le pregunta, si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Lo que él estaba diciendo así, tú hiciste algo, pero no hiciste de la manera correcta. Dios no estaba mirando solo la ofrenda, Dios miró el corazón. Por eso la palabra de Dios está diciendo desde el primer ejemplo de entregar algo a Dios, que Dios se agradó de Abel, ofertante, y de su ofrenda. Dios no se agradó de Caín, ofertante, y no agradó de su ofrenda. No es solo la ofrenda, es el ofertante. Eso es lo que Dios está mirando. Por eso Dios no mira cantidad, Dios mira el corazón. Yo puedo estar entregando algo, mi amado, por afuera, y todo el mundo ve, wow, qué lindo esa persona entregando algo para el Señor. Pero por adentro yo no estoy haciendo con alegría. Por adentro estoy haciendo con una obligación, el corazón sangra, el bolsillo duele, un dolor así de meter la mano, así, hacer una ofrenda, yo voy entregando, diciendo, se fue, misericordia, perdí ese dinero. Y yo no veo como algo que agrada al Señor. Yo veo así, tenía tanto dinero, perdí no sé cuánto. Y eso no agrada al Señor. Eso es alguien que por afuera está haciendo algo, pero el corazón, el bolsillo, yo no tengo con alegría, yo no hago con alegría, yo no hago con paz, yo no entrego y descanso en el Señor. Entonces es eso que nosotros tenemos que entender, que desde el principio, cuando Caín fue a entregar algo y cuando Abel fue a entregar algo, Dios estaba mirando el corazón. Dios quería agradarse de la persona y también quería agradarse de la ofrenda. Mira lo que dice Marcos 12:41. Jesús se sentó frente al lugar de donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Observando cómo. Jesús no paró para observar cuánto. Él paró para observar cómo. ¿Se imagina que llegó el momento de las ofrendas aquí en el servicio? Y Jesús se sienta del lado aquí de la cajita, o del lado tuyo en el teléfono, que ahora tenemos todo por teléfono también. Imagina que Jesús está sentadito a su lado y dijo, déjame solo ver cómo esos hermanos tan lindos, con esa carita tan linda, entregan sus ofrendas a mí. Él no estaba mirando si uno dio $1, $2, $10. Él no estaba mirando si dio 50, 60, 70, 100. Él estaba mirando no cuánto, él estaba mirando cómo. Jesús te está mirando, mi amado, cuando tú entregas algo. Por eso no piense que la alabanza es una bendición, la palabra es una cosa más linda, ofrenda yo hago como yo quiero. Jesús estaba sentado al lado de donde se colocaban las ofrendas para saber cómo el corazón de la gente traía. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Y en aquella época era moneda, mi amado. ¿Te imaginas tirando una cantidad de moneda? Tengo pena de quien contaba. Hoy tenemos las maquinitas que cuentan monedas, ¿verdad? Si tú juntas mucha moneda, lleva al banco o al supermercado y la maquinita cuenta todo. ¿Te imaginas aquella época sin maquinita? Y los ricos echando una cantidad de monedas. Pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro,
sea, sem dúvida, nem pense outra coisa. Estou 100% seguro do que estou dizendo. Que essa viúva pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Não é que ela echou mais que um rico. Ele está dizendo, junta todos os ricos, isso que tuvieron, suma todo. Ella, que deu 2 moneditas, deu mais que todos eles. Que é o que Jesus está vendo, meu amado. Porque matemática não é, nem contabilidade de los contadores que nós outros somos hoje dia. Ele estava mirando o ofertante. Ele não estava mirando solo a oferta. E mira o que Jesus disse. Estos dieron de lo que les sobrava, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Que é o que Jesus estava mirando, o coração. Essa viúva chamou a atenção de Deus. E qual foi o ponto? Ela colocou em Deus em primeiro lugar. Estava dizendo, eu tenho essas 2 moneditas, quizá o único que isso dá para comprar um McChicken no McDonald's, pero eu vou confiar em Deus. Eu não vou comprar o McChicken. Se vou morrer de hambre, vou morrer de hambre. Se o Senhor não me vai socorrer, não me vai socorrer. Pero isso eu vou depositar aos pés do Senhor. Ele é o primeiro lugar em minha vida. Os outros entregavam muito, pero Jesus está dizendo, le entregavam o que sobrava. Como é isso? Isso é assim, tu ganas o dinheiro, entre depósito em sua conta, ou te dando um cheque, ou te paga em caixa, tu sabe quanto tu has entrado, tu sabe tus ingressos. E de aí tu paga todo mundo, paga a conta, paga, vive, come, pizza, Coca-Cola, passeia e todo, e afinal diz, não deu. Perdona-me, Senhor. Tenho nada para entregar-te. E tu dá $1. Também não queda tão mal, entende? Corre $1 e hace essa pequena inversão. E de verdade, nós outros vamos vivendo de uma maneira que entregamos a Deus o que sobra. O que é o que sobra? É assim, hago todo, entrou o dinheiro, eu hago todo o que eu quero, Senhor. Se sobrar, tu haces parte de minha vida. Se não sobra, sorry, perdóname, não pude, queda para a próxima. Jesus está dizendo, tu não está dando nada. Siga com essa mentalidade, siga com essa cosita delante de mim, não está entregando absolutamente nada. Às vezes a pessoa mais pobrecita que entregou 2 moneditas, entregou mais do que muita gente junto. ¿Por quê? Porque está entregando de verdade todo o seu coração. Então, nesse texto, eu vejo que Jesus não estava detrás da ofrenda de nadie. O que Jesus estava mirando era a honra que essa pessoa está trayendo delante de Deus com sua ofrenda. Diga assim, bem clarito a tu irmão, a tu vecino, prepara para ter bastante amor, bastante calma. Diga assim, Jesus não está buscando tu dinheiro. Diga aí a sua irmã, meu amado. Diga, Jesus não está detrás de tu plata. Pode dizer. Agora diga, o irmão diga assim, Jesus quer honor. Tu tens um quadro em seu boletim? Mira o que diz esse quadro. Deus tem prazer, se siente agradado quando uno ofrenda de la maneira correta, confiando en Él, com um coração generoso. Ser generoso é uma característica del Padre Celestial. Quando também lo somos, alegramos su coração e reproduzimos o mesmo coração del Padre. Amém, meu amado? ¿Recibes isso? Deus é generoso. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu su mejor. A Bíblia diz, se tu necessitas sabedoria, pida a Deus que Ele lo dá. Ele diz, tu queres buscar os dones? Pida os dones. Pida, búscame, e eu tenho para dar. Ele é um Deus generoso. Quando nós outros somos generosos também, de hecho, lo que está tocando o coração de Deus com suas finanças é que tu estás fazendo exatamente o que su papá haria em seu lugar, porque nosso Deus é generoso. É um Deus que quer dar-nos uma vida boa, uma vida em abundância. Amém, meu amado? E isso alegra o coração. Cada um aqui tem filhos, aqueles que têm. Imagina que seu filho se acerca a ti, papá ou a mamá, e diz assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a ti nessa área. Isso alegra o coração de papá? Ou o papá se põe muito triste? Ah, que pena, que tristeza. Meu filho, minha hija está dizendo que quer ser como eu. Não, nós outros nos alegramos. Quando Deus vê um filho
que hace las mismas cosas que él hace como papá, ese padre se alegra con un hijo que es generoso como él es. ¿Me hago entender, mi amado? ¿Está entendiendo lo que estamos hablando aquí? Entonces estamos hablando de honor. Estamos hablando de alguien que pone a Deus em primeiro lugar. Eu deveria, quando entra meus ingressos, colocar Deus em primeiro lugar. E depois de aí, eu vou administrar as outras coisas. Pero muita gente maneja as finanças de outra maneira. Eu recebo, hago todo o que quero. Se sobra, tu tens lugar em minha vida. Se não sobra, não tens lugar. E eu quero dizer essa noite, quede bem clarito, isso desagrada profundamente o coração de Deus, porque Deus não é assim. Deus é um Padre bueno que quer invertir em sua vida, em sua família, em sua casa, e lo está haciendo ano tras ano. Amém, meu amado? E quem somos nós outros para não invertir de volta no reino de Deus? Deveríamos ter um coração diferente. Pero quando entramos com esse tema de finanças, parece que o bolsillo é o último órgano do corpo humano que se convierte. Todas as outras coisas se vão convirtiendo, pero o bolsillo jamás se convierte, não passa por uma conversão. E muitos pensam que como llevan sus finanzas, que el mundo espiritual no le importa nada. Que parece que no hay una lucha espiritual por detrás de una ofrenda, de un diezmo. Parece que no. Tú parece que desconecta de Dios en esa área. Y yo te quiero decir que no, mi amado. Tanto Dios está interesado en su corazón en esa área, como Satanás también está interesado a contaminar su corazón para que tú no agrades a Dios en esa área. El Espíritu Santo quiere colocar em tu coração o que agrada a Deus e que tu lo hagas de maneira que agrada a Deus. E Satanás quer quitar essas coisas para que tu hagas de uma maneira desagradável ao Senhor. Então, mira o que diz em Hechos capítulo 10, versículo 3. Isso está falando de Cornélio, onde esse homem teve uma visitação de um ángel. Mira o que diz. Este viu claramente em uma visão, como a la hora novena del dia, isso é às 3 da tarde, que um ángel de Deus entrava donde ele estava e lhe dizia, Cornélio. Ele, mirándolo fijamente e atemorizado, dijo, ¿qué es, Senhor? E lhe dijo, tus orações e tus limosnas han subido para a memória delante de Deus. Diga assim, orações, diga limosnas. Mira o que o ángel está dizendo, meu amado. Presta atenção. Um ángel do Senhor apareceu a Cornélio, um homem de Deus. Quem conhece esse contexto sabe que vai vir um mover do Espírito Santo nessa mesma casa com toda a gente que estava reunida em los próximos versículos. E o ángel do Senhor está dizendo assim, mira, lo que tu haces, Cornélio, en essa questão de tus contribuições, de las ayudas, de las limosnas, eu te quero dizer que isso chegou delante de Deus, de la mesma forma, com o mesmo nível de importância que tus orações, meu irmão. Tus orações chegaram e tus ofrendas, la maneira que tu haces, essas duas coisas estão delante de Deus. E isso agradou muito ao coração de Deus. Amém, meu amado? Então, nós não podemos desconectar as coisas. Nós temos que entender que está tudo conectado. E muita gente desconecta. Parece que finanças não é nada relevante no mundo espiritual. Não, meu amado. Aqui há um ángel do Senhor dizendo assim, as duas coisas chegaram. Como tu manejas a parte financeira, ajudando outros, e também as orações que tu haces em sua casa. Essas duas coisas estão delante de Deus. E muitos, pero muitos, se equivocam, pensando que o momento de contribuir, de entregar algo ao Senhor, não é importante. Muito. Seja aqui no culto, seja em la calle, no dia a dia, seja com um pariente que nós sabemos que necessita ajuda, e nós parece que nos desconectamos. Nós entendemos, não, parece que isso não é um momento espiritual. E é um momento espiritual, 100% espiritual. E essa equivocação faz muita gente viver uma vida financeira triste, não próspera, porque hasta hoje não ha entendido esses princípios. Pero Deus está cambiando nossos olhos. Amém, meu amado? Quem quer ver esse ano, diga amém. Tu sigue querendo ver ou não, meu amado? Hechos 5:1. Mira esse texto, Ananias e Safira. Pero um homem que se chamava Ananias, junto com Safira, sua mulher, vendeu um terreno. E com o consentimento de ella, ou seja, se puseram de acordo, sustrajo algo del dinheiro que recebeu. Assim que levou solo uma parte e la entregou a los apóstoles. Então,
Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer eso? No le has mentido a los hombres, sino a quién, mi amado? A Dios. Pausa aqui um pouco. Medita um pouco no que está sendo hablado aqui. Aqui Pedro mira um homem que está traindo uma ofrenda e recebe uma revelação de Deus. Esse homem vendeu um terreno. Quem pediu para vender o terreno, meu amado? Nadie. Vendeu por X. Se puso de acordo com sua mulher, dizendo, oye, vendimos por tanto, vamos levar menos. E decimos que estamos entregando todo. Vamos lucir bem delante de los hombres, nadie vai saber. Esse movimento, porque se tu lês Hechos capítulo 4, está todo mundo entregando, se entende seu coração e fazendo as ofrendas, entregando aos pés de los apóstolos. Eu dizendo, nós queremos esse show também. Que glamour tremendo, quero ser parte dessa contribuição, quero que todo mundo pense que eu estou contribuindo também. Pero não era verdade. Por quê? Porque eles quitaram uma parte e não entregaram todo. Agora, mira o que está dizendo. ¿Por qué, Ananías, tú permitiste Satanás para entrar en su corazón y ahora estás mintiendo al Espíritu Santo? Presta atención, mi amado. Adentro de él hay dos luchas espirituales. Tú estás hablando de alguien que vino a entregar un dinero y adentro de él hay dos mundos espirituales. Uno es Satanás luchando, diciendo así, no dé lo que agrada a Dios, no dé de la manera que agrada a Dios. Y el otro mundo es el Espíritu Santo, tocando el corazón. Y ese hombre decide escuchar la voz de Satanás y él desobedece, él miente, no a los apóstoles, pero mienten a el Espíritu Santo. Cuando eso sucede, al oír Ananías estas palabras, cayó como, mi amado, un juicio muerto. Y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Como 3 horas más tarde, entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Pedro le dijo, dime, ¿vender ustedes el terreno en ese precio? Ella respondió, sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron sepultar a tu marido, y ellos te sacarán a ti también. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro, y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo. Otras versiones dice de mucho temor. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Una lucha espiritual. Adentro del corazón una voz de Satanás y adentro del corazón una voz del Espíritu Santo queriendo que tú hagas lo que agrada al Señor. Y la otra es la vocecita diciendo, no, eso es mucho, es demasiado. Porque, mi amado, si tú ganaste $100 a la semana y quieres entregar a Dios 10, no te duele tanto. Dice, $10. Pero si Dios te prospera y después lo que tú tienes que entregar a Dios es 1,000, ya te duele más. Si Dios te prospera, ahora tú tienes que entregar al Señor 10,000, ya te duele más. Eso va doliendo el corazón. Y uno puede llegar a ese punto de querer mentir al Espíritu Santo. No, haciendo bien las cuentas aquí, Señor, la prosperidad que tú me diste no fue bien así. Y nosotros vamos quitando del valor de lo que Dios me ha dado, lo que Dios ha abierto las puertas, lo que Dios me ha bendecido, pero ahora yo no puedo entregar más al Señor porque me duele. ¿Me hago entender, mi amado? Porque antes dar $1, $10 no te dolía, pero a veces cortar un cheque de 1,000, 1,500, porque eso es lo que tú debes al Señor, ahora te duele. ¿Por qué? Porque ese es su Señor. Y la Biblia dice, tú no puedes servir a 2 señores. Si tú quieres ser mi discípulo, tú vas a tener que crucificarse a sí mismo. Tú no tienes como servir a Dios y servir a las riquezas. Y aquel que es fiel en el poco, va a ser fiel en el mucho. Y Dios está siempre mirando el corazón. ¿Por qué yo traigo ese ejemplo de Ananías y Zafira? Porque nosotros no podemos pensar que en ese momento no hay una lucha espiritual. Hay.
E tú tienes que aprender a repreender Satanás adentro de su corazón, adentro de su casa, adentro de su familia, si tú quieres el río de Dios fluyendo sobre ti. Amém, mi amado? Tú dices amém? ¿Qué pasa? Mientras ele está tratando de mentir, ou mientras uno está tratando de engañar, pensa que Deus não sabe. Hay delante de Deus muita gente haciendo lo que é correto. Hay mucha gente delante de Deus com temor do Senhor, entregando a Deus todo. Entregando a Deus todo. Haciendo com excelência. Então, delante de Deus, eu tenho um aqui haciendo mais ou menos, e eu tenho outro entregando a Deus com excelência. E tu não tens excusa. Deus vai juzgar, porque Deus é justo. E isso foi o que sucedeu. Hechos capítulo 4, há um homem que entregou todo. E há um homem que entregou exatamente a mesma coisa, um terreno. E mira o que diz Hechos 4:36. Foi assim como José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos apodaram Bernabé, que significa hijo de consolação, vendeu um terreno de sua propriedade e entregou a los apóstolos el dinheiro de quê, meu amado? De la venta. Deus tem delante de ele um homem de verdade, que isso é o que é. E depois vem um mais ou menos. E ele mais ou menos entendendo assim, não, eu vou entregar qualquer coisa de minha maneira, como eu quero e vou ser bendecido. Deus está dizendo, impossível, porque eu tenho delante de mim gente haciendo o que me agrada. Tu não vengas com essa ofrenda, porque de aqui tu não vai passar. Me hago entender, meu amado? Temos que entender essas coisas. Tu tens que entender que delante de Deus há gente séria, haciendo o que agrada ao Senhor, e não é uma excusa, uma matemática minha e tua que vai ganhar o Rei de Reis, Senhor de Senhores, o Todo-Poderoso. Quando nós necessitamos ser fiel a Deus, nós necessitamos ser fiel 100%. Se eu quero fidelidade nessa área, eu tenho que ser fiel a Deus nessa área. Tu recebes isso, meu amado? Está firme aqui todavia? Quer levantar e quer ir-se? Amém. Vou tomar um pouquinho de água aqui para seguir adelante. Amém, meu amado? Satanás conseguiu corromper o coração de Ananias e Safira. Agora mira que eles entregaram uma ofrenda. Não é que eles não deram nada. Um monto foi dado. Então Satanás não estava muito preocupado em que eles não deram nada. Essa não era a intenção de Satanás. Eles entregaram. Isso não foi um impedimento. Eles não foram impedidos por el diabo. O que o diabo queria não era isso. O diabo só estava lutando no coração de eles para que a maneira que eles entregassem não seja de verdade uma ofrenda que honra a Deus. Que não fuera de verdade o que Deus veia o coração e se agradasse de ele. Era isso o que o diabo estava lutando. Ele não lhe interessava nada o dinheiro. O que lhe interessava é, tu de verdade está entregando 100% ou não. E ele corrompeu o coração para que Ananias e Safira hicieran agora uma ofrenda, pero não de uma maneira correta que agrada a Deus. Então, escreva em seu boletim. Minha atitude revela algo de Deus correspondiente a minha atitude. Minha atitude, o que eu hago, vai revelar algo de Deus correspondiente a minha atitude. Ou seja, em outras palavras, o que eu hago, Deus também me vai ensinar mais de Ele se eu sou fiel. Tu tens que entender isso, meu amado. Tens que entender isso. Salmos 18, 25. Mira o que diz. Tu eres fiel com quem és fiel. És irreprochável com quem és irreprochável. Sincero eres com quem és sincero. Pero sagaz, em outras palavras, outra versão é severo com ele que és tramposo. Aqui não está dizendo, Deus é tramposo com aquele que é tramposo, porque Deus não é tramposo. Que é o que esse texto está dizendo, meu amado? Ele está dizendo assim, o que tu entregas ao Senhor, é esse o reflejo que tu vai receber. Te tranquilito. É a atitude que tu tens, correspondentemente, essa é a revelação e é tanto que tu vais receber. Ele está dizendo, tu eres fiel com o Senhor, Ele vai ser fiel contigo. Te seguro disso. Tu eres irreprochável delante do Senhor, o Senhor se vai revelar assim a ti. Eres sincero, Ele se vai revelar assim. Agora, se tu haces trampas e um invento, Ele vai ser contigo o quê? Severo. Vai ser mais duro. Então, minha atitude revela mais da maneira que Deus me vai tratar. E eu tenho que entender isso. Porque se eu sou generoso, Deus vai ser que comigo, meu amado? Generoso. Se eu dou com alegria, Deus também me vai llenar de alegria. Isso está em toda a palavra.
Abraão, quando ele foi entregar su único hijo, Isaac, em sacrifício a Deus, quando ele foi dar, quando essa foi sua atitude de entregar su melhor, su único hijo, foi nesse momento que ele recebeu também uma grande revelação. Ele disse assim: Deus proverá. Porque el hijo perguntou: eu veo todo, veo a lenha, veo o fogo, veo o cuchillo, toda a coisa está linda, onde está o cordeiro? E Abraão dijo: el Senhor proverá. Nós hoje decimos Jeová Jireh. Bueno, essa linda revelação que o Senhor proverá vino em um momento difícil de uma entrega. Mientras tu estás dispuesto a entregar tu melhor, também tu vas receber uma tremenda revelação de Deus em la mesma área de uma maneira melhor. Amém, meu amado? Então, se eu quero prosperidade nessa área, eu tenho que ser fiel, tenho que ser generoso, tenho que ser como meu Padre, e isso vai volver para a minha vida. Outro ponto, a atitude de avarícia bloqueia minha visão. Bloqueia minha visão. Nós vamos ler Marcos 8. Pero antes, Marcos capítulo 6. Os discípulos de Jesus já haviam visto uma primeira multiplicação de pão e de pescados. Jesus já havia multiplicado 5 panes, 2 pescaditos, e sobrou para todo mundo e recorreram 12 cestos llenos. Agora nós estamos vendo em Marcos 8 a segunda multiplicação. Já é gente que viu, que passou por uma experiência de provisão de Deus, de que Deus foi fiel com eles, que nadie morreu de hambre, e que para ele nada é impossível. Ele pode correr del poquito, pero el poquito entregado nas mãos de Jesus, de maneira que ele agrada, ele pode multiplicar isso e nadie vai morrer. Amém, meu amado? Os discípulos agora estão em Marcos 8, outra situação, uma segunda multiplicação. Uma quantidade de gente se havia reunido. E Jesus agora tem compaixão de eles, porque já haviam dias que não haviam comido, dias que estavam seguindo a Jesus, muito tempo. E Jesus não queria despedir essa gente para suas casas sem comida. A Bíblia diz que se iam desmaiar por el caminho. Jesus disse: muitos de eles vieram de lejos para escuchar-me. Eu não vou fazer isso. Então Jesus agora chega aos discípulos e pergunta algo. Presta atenção, meu amado. Marcos 8, 4. Os discípulos objetaram, porque ele disse que queria dar comida a eles. Mira o que os discípulos disseram: ¿Dónde se vai conseguir suficiente pão nesse lugar despoblado para dar-lhes de comer? ¿Quantos panes têm? Les perguntou Jesus. 7, responderam. Ou seja, tu está falando dos mesmos discípulos que pouco tempo atrás viu uma multiplicação com 5 panes e 2 pescados. E essa gente, como nós parece que se olvida da provisão de Deus, que se olvida que Deus é um Deus de milagros nessa área. Parece que com o tempo vai tendo medo de que vai quedar pobre, de que Deus não pode socorrer-me, de que Deus não me vai ajudar. E nós começamos a fazer o que desagrada a Deus. Vocês vão ver que eu tinha um pãozito escondido. Então Jesus chega e diz assim: quanto pão há? 7. Mais adelante há um pãozito dentro do barco, é o pão número 8. Eles quedaram calladitos sobre esse pãozito número 8. E outra palavra é assim: por se acaso, deixa esse pãozito aqui para nós outros. E mira o que passa. Jesus les vai dar. Jesus vai falar de visão, de ojos. Por isso eu escrevi aqui: minha atitude de avarícia bloqueia minha visão. Se tu eres muito lleno de avarícia, muito avaro, tu não vai poder ver a bendição do Senhor e o suprimento do Senhor. Todo vai ser na força de seu braço. Todo vai ser como tu haces. E tu não vas a ser uma pessoa que experimenta a provisão sobrenatural do Senhor. E tu dices: por quê, pastor? Porque Deus não me ama? Não, porque nós não temos a atitude de ser generoso. E que é o que está passando? Jesus pergunta: quantos há? Ele disse: 7. Jesus agarra esses 7 panes, havia um pouquinho de pescado, ele ora, consagra ao Senhor, e eles agora dividem isso para toda a multitud, 4,000 pessoas aí comem, todo mundo se llenou de comida. Jesus sai desse momentico e vai para o barco, que está aí. Quando chega no barco, Marcos 8:14, mesmo contexto. A los discípulos se les havia olvidado levar comida. Acabaram de comer como loucos, meu irmão. Se olvidaram de levar comida. E só tinha um pão em la barca. E um pãozito allá. Quando Jesus perguntou: quantos pães há? Só 7. Nadie disse assim: há um no barco, Jesus. Podemos buscar esse pãozito que está guardadito aí? Se quer, traemos também, vamos dar todo aqui. Mas às vezes nós outros não somos assim. Nós outros sempre temos um plano B. Assim, não vou ser tão fiel porque vai que me falta Jesus.
Mira lo que dice. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ojo con esa gente que no entiende las cosas del reino de Dios y que está dentro del corazón de ustedes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. A darse cuenta de eso, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no ven y no entienden. Tienen la mente embotada. Es que tienen ojos, pero no ven. Oídos, pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recorrieron? 12 respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recorrieron? 7. Entonces concluyó, y todavía no entienden. ¿Qué es lo que Jesús está hablando con ellos, mi amado? Jesús está diciendo así, mira, cuando ustedes retienen discípulos, cuando ustedes todavía tienen esa mentalidad, sus ojos se van a cerrar. Ustedes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no entienden. Ustedes parece que no se recuerdan cuando siguen con esa mentalidad. Su mente se embota, el corazón queda endurecido y no hay más revelación que yo te pueda dar en esa área. Mientras ustedes no rompan con esa cosa dentro del corazón. ¿Me hago entender, mi amado? ¿Tú estás aquí? Cuando su corazón es generoso, cuando su corazón no es un corazón que quiere retener, sus ojos se abren. Sus ojos reciben más revelación de Dios. Ahora, cuando tú tienes un corazón que es de retener, sus ojos se van a cerrar para ese Dios que es el Dios de la provisión. Tú no vas a entender que Dios puede venir de diferentes maneras, de diferentes caminos y hacer un milagro, porque Él hizo ayer y Él va a hacer hoy otra vez. Y yo voy a seguir fiel al Señor, porque yo sé a quien yo sirvo. Amén, mi amado. El problema de Ananías y Zafira, tú tienes que entender que no fue lo que ellos no dieron. En otras palabras, el problema no fue lo que ellos dieron, el problema fue lo que ellos retuvieron. Lo que desagradó a Dios no fue el monto que ellos entregaron. Lo que desagradó a Dios fue, ustedes no dieron todo. Ustedes retuvieron algo que no deveria. É a mesma coisa que desagradou Jesus com os discípulos adentro do barco, dizendo assim, por que vocês fizeram isso? Dessa maneira, vocês não vão poder romper, não vão poder ver o que eu quero fazer. E essa atitude de retener desagrada a Deus. 2 Coríntios 9:6. Recuerden esto. El que siembra escasamente cosechará. E el que siembra com abundância, em abundância, ¿qué, mi amado? Cosechará. Nós conectamos isso em dinheiro. Aquele que dá muito dinheiro vai cosechar muita abundância. Aquele que dá com abundância também vai ser muito bendecido. E aquele que dá pouquito, olvídate, não vai ser muito bendecido. Tu não pode pensar assim, meu amado. Porque se a viúva dá muito pouquito, não vai ser pouquito bendecida. Se o outro que tem condição de dar um monto, vai ser pouquito bendecido. E aquele que traz uma quantidade de dinheiro, diz, uau, agora sim eu vou ser muito bendecido. Essa matemática não é do reino de Deus. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque Deus acá não está falando de muito dinheiro e pouco dinheiro. O que Deus está falando é a disposição do coração. Quando tu tens uma disposição escassa, escassamente também tu vai cosechar. Agora, quando tu tens uma disposição abundante, esteja tranquilo que com abundância também vai vir sobre sua vida. Amém, meu amado? É isso o que Deus está mirando. Porque se for a quantidade, isso é algo que vai ser muito relativo. Porque presta atenção, meu amado. Todo mundo aqui pode trazer $50 e colocar aqui adelante. Todo mundo igualito $50. Quizás para alguns aqui $50 era todo o que tinha. E para outros $50 é um tip. Como diz isso em espanhol? Uma propina. Em português, uma gorjeta. A vezes, para algunos 50 es todo, y para otros 50 es un tip. Entonces, Jesús no está mirando los 50. Lo que Jesús está mirando es el corazón. Lo que Él ve es la intención, es la disposición. Cuando di mis 50, yo di todo. Y aquel que no es escaso, pero dio con abundancia, también con abundancia va a cosechar. A veces el que dio el 50 debería haber dado 5,000, porque eso de verdad sería dentro de su abundancia. Pero ele não deu com abundância, ele deu com escassez. Get ready, também vai cosechar com escassez. Essa é a palavra de Deus, meu irmão. Temos que entender isso. Próximo ponto, minha atitude determina os resultados que tendré. Os resultados.
Provérbios 11, 24. Hay quienes reparten y les he añadido, ¿qué, mi amado? Más. Y hay quienes retienen más de lo justo. Y acaban cuando, mi amado? En la miseria. Mira que versículo increíble. Aqui está dizendo que alguns repartem, parece que está perdendo, não, pero a ele se le dá mais. E aqueles que estão fazendo a conta, aguantando tudo, não dá, vai acabar em miséria. Pensou que estava ganhando, e não é. Por quê? Porque minha atitude vai determinar os resultados que eu vou ter. Qual é o tema? É que alguns são como rios. Eles recebem, repartem, recebem, repartem. Eles recebem e vão receber mais. Recebem e vão receber mais. Repartem e vão receber mais. Repartem e vão receber mais. É como um rio. O outro que retém é como uma represa. Vai reteniendo, reteniendo, reteniendo. E diz, retêm mais de lo justo. Retêm mais de lo que deveriam. E quando Deus vê isso, essa pessoa termina, em vez de prosperidade, termina com pobreza. Presta atenção. Quando impedimos Deus de trabalhar em nosso íntimo, tu não permite que Deus entre nessa área financeira. Tu sales de aqui, te dá lo mismo. Participa do seminário amanhã, né? Mira, sigo como me dê a gana. Quando nós não permitimos que Deus trabalhe dentro, nós estamos impedindo a manifestação de uma medida maior de prosperidade de las coisas exteriores em minha vida. Ou eu cambio meu coração e cambio minha mentalidade para viver o que Deus tem, ou senão eu não vou lograr viver o que Deus tem para mim, porque essa área me trava. Essa área Deus não pode fluir comigo. Pero isso vai cambiar em nome de Jesus. Amém? Na mentalidade do Antigo Testamento há uma oração de Agur. É uma oração. Eu sempre digo isso. Oração. Oração. É uma pessoa abrindo o coração, orando a Deus. Não significa que está correto. Significa que ele está abrindo o coração. E mira o que diz. Provérbios 38. Aleja de mim a falsidade e a mentira. Glória a Deus, meu amado. Tu oraria isso também ou não? Amém. Não me des nem pobreza. Não me des pobreza nem riqueza. Não quero nada. Sino solo el pan de quando? Justito. ¿Por quê? Porque teniendo mucho, podría desconocerte, Senhor. Se tenho muito, me vou de tu caminho. E dizer, ¿y quién es el Senhor? Entonces, eu não quero muito porque me vou desviar. E teniendo pouco, podia chegar a roubar e desonrar assim o nome de meu Deus. Então, ele está dizendo, eu sou levado por las circunstâncias, Senhor. Se estou pobre, vou pecar contra ti. E se tu me das muito, olvídate que também vou desviar de tus caminhos. Que oração é essa, meu amado? E às vezes nós pensamos que isso é muito lindo. Dizemos, não, Senhor, eu quero justito, a conta assim exata. Meu amado, isso não é o coração que nós devemos ter. O coração meu e tuyo deveria ser um coração de querer receber mais de Deus para poder ser generoso. O coração do Novo Testamento é outro, meu amado. É um coração onde nós outros não importa se eu estou passando escassez, não importa se eu estou em abundância, em todas essas áreas eu vou ser fiel ao Senhor. Essa visão é uma visão que ele está orando, é uma visão egoísta. Ele está dizendo assim, mira, eu quero solo e justito, solo para mim, não vai sobrar nada. Se alguém necessita ajuda, não tenho. E que ideia é essa? Que coração é esse? Então, bíblicamente não é a questão de não ter recursos. Bíblicamente é minha alma, é meu homem interior. É não amar ao dinheiro mais que amar ao Senhor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, o amor ao dinheiro. Mira o que diz Salmo 62:10. Se se aumentam as riquezas, não pongais el coração. ¿Dónde, meu amado? Ele está dizendo, se aumenta a riqueza, isso é de diabo. É isso que está falando, meu amado? Não. Ele está dizendo, Deus te prosperou e aumentou. Glória a Deus. Não ponga em ellas seu coração. Siga um homem de Deus. É diferente do outro homem do Antigo Testamento que está orando dizendo assim, não me dê muito, se não me desvio. Esse está dizendo, acá, se me aumenta, tu me das muito, meu coração não está em ellas, mis ojos siguen em ti, Senhor. Eu não me vou desviar do caminho, tu eres mi Senhor, tu eres mi Salvador, tu eres aquele que me ha prosperado. Dime o que tu queres que eu haga, e eu vou fazer com o que tu me has dado. Amém, meu amado? Quantos querem isso sobre sua vida? Diga amém. Mira o Novo Testamento, Pablo dizendo, Filipenses 4:11,
He aprendido a estar satisfecho em qualquer situação em que me encontre. Sei lo que é viver em la pobreza, e eu sei lo que é viver, ¿dónde, mi amado? Em la abundância. Nem la pobreza me desvia, e nem la abundância me desvia. He aprendido a viver em todas e cada uma de las circunstâncias. Que esse homem está dizendo, não foi automático. Eu fui ganhando mais, fui convivendo com pessoas mais ricas, eu fui aprendendo a viver nesse ambiente, pero esse ambiente não me desviou do Senhor. Me hago entender? Hoje eu tinha bastante, empecé a perder. Essa pérdida também não me hizo meter-me por trampas e caminhos que não agrada a Deus para volver o patrão de vida que eu tinha antes. Sim, pero o patrão que tinha antes era um patrão que desagradava a Deus haciendo coisas equivocadas. Então, é esse coração que Deus espera de mim e de ti. O plano de Deus, meu amado, não é só bendecir-te. O plano de Deus não é só para ser de ti uma pessoa aí que recebe provisão. Deus quer bendecir-te, pero quer que tu seas um bendecidor. Deus quer trazer provisão para ti, pero também Deus quer que tu seas um provedor. Deus quer o que ele disse a Abraão. Abraão, eu te vou a bendecir. Agora, vete tu e tu seas uma bendição. Amém, meu amado? Diga a seu irmão, vete tu agora. Diga, ser uma bendição. Amém? A mentalidade é, Deus me bendice, amém, eu vou ser uma bendição. Por quê? Porque eu aprendi a passar por todas essas situações. Efésios 4:28. El que roubava, não roube mais, sino trabaje esforzadamente, haciendo com suas próprias manos lo que es bueno, para tener que compartir com el que tenga, ¿qué, mi amado? Necessidade. Essa é a ideia da palavra, não é a ideia de meu justito de cada dia que eu não tenha nada. Não, meu amado, ele está dizendo, deixaste de roubar, glória a Deus, trabalhe, e quando sobre, comparta. Seja alguém que queira ter, pero ter para ajudar a outros. Não é para ser uma represa, é para ser um rio. Lucas 6:38. Deem, e se les dará. Medida que, meu amado? Leia comigo. Buena, diga, apretada, sacudida e rebosante, se les dará em su regaço, porque com a medida que midem, se les volverá a medir. Mira o que Deus está falando. Eu vou a dar a ustedes, se ustedes empiezan a dar, e se les dará, pero eu não vou dar el justito. Eu vou dar uma medida, vou sacudir, vou apertar, vou poner mais bendição, hasta que rebose. E eu pergunto, por que tanto, Senhor? Para que rebose assim, que sobre tanto? Tu crees que é para que eu haga o que me dê la gana? Tu crees que é para desperdício? Quando Jesus multiplicava pão e pescado e sobravam 12 cestos, que Jesus mandava ser, meu amado? Tirem a basura, isso é sobra, isso não serve para nada. Deus não desperdicia nada, ele agarra todo e trai com os outros. Então, se Deus dá uma medida que rebosa, para que tu crees que é para isso, meu amado? Isso é para que tu puedas ajudar a los outros. Isso é para que tu puedas invertir no reino de Deus. Então, se Deus quer dar-me muito, Deus quer dar-me muito. ¿Para quê? Para que eu pueda viver bem. Que essa medida seja sacudida, desbordante, todas essas coisas, pero que rebose. E com isso, agora eu vou poder bendecir a outras pessoas. Porque se Deus me ha dado, é para que eu seja um rio, não é para retener e viver uma vida como um rei. Tu recebes isso, meu amado? Lucas 12:15. Tenham cuidado. Advirtió a la gente. Absténgase de toda avarícia. Porque a vida de uma pessoa não depende da abundância de seus bens. Que é a avarícia? É retener mais de lo devido. É quando eu aguanto mais para mis próprios deleites. Eu quero, hago as contas, não sou fiel ao Senhor, pero ao final do dia é para gastar em mis próprios deleites, em mi próprio coração. E o que Deus havia dito a Cornélio, quando foi, através de um anjo nessa casa, era dizendo assim, sus limosnas, Cornélio, chegaram delante de mim. Em outras palavras, su enfoque em ajudar outras pessoas, Cornélio, está delante de mim todo o tempo. De la mesma maneira que tu oras, esse enfoque tuyo de tu vida também chegou a meu coração, e tu eres um homem de Deus. E Deus derramou a porção do Espírito Santo sobre essa casa, sobre esse hogar, e muitos foram llenos do Espírito Santo. Mais revelação, mais unção, mais intimidade,
com aquele que é fiel nessas áreas. Tu recebes isso, meu amado? Recebes isso, meu amado? Passa adelante, André, vamos ir terminando.